dia! Bom dia, galera! Vocês estão aí no YouTube? Vocês estão me vendo, me ouvindo? A gente está fazendo um teste hoje. Manda um joinha se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir. Vocês estão vendo? Bom dia, bom dia, bom dia. Se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir, ver a Tuti. Perfeito! Gente, hoje é o primeiro dia de um novo momento. E hoje nós vamos falar sobre transforme a sua vida. A jornada da nossa heroína começa agora. Porque hoje nós vamos conhecer uma mulher como tantas outras, cheia de sonhos, mas com um grande obstáculo à sua frente. O medo, a insegurança e a dúvida a impediam de alcançar o seu verdadeiro potencial. Ela sabia que havia mais dentro dela, mas parecia não conseguir ultrapassar os limites que ela mesma havia criado. Até que um dia ela tomou uma decisão. Chega, é hora de mudar. Com coragem, ela deu o primeiro passo em direção ao desconhecido, sem saber exatamente onde isso a levaria, mas acreditando que era o momento certo de começar a sua jornada. Mesmo quando ela encontrou dificuldades, desafios que pareciam intransponíveis. A cada tropeço, ela não desistiu. Ela se lembrou do que a motivava e decidiu continuar, confiando no poder da transformação que estava prestes a acontecer. E aqui nós estamos falando da nossa mentora, idealizadora da nossa tribo, Tuti Piaia. Seja bem-vinda, Tuti! Bom dia, Fabi. Bom dia, pessoal. Bom estar com vocês aqui. Bom encontrar vocês de uma forma diferente para nós, né? A gente está iniciando um grande trabalho aí e eu fico muito feliz de estar aqui com você. Bom estar perto de você, com a Fabi, Almir e todos nós do Patmos, né? Eu acho que a gente está numa trilha aí de desenvolvimento, criando movimentos para esse pessoal e vamos em frente. Muito bom Com, estar aqui. com certeza. Gente, por que que a gente resolveu trazer a Tuti, né? Porque a Tuti, ela é a pessoa por trás, né? Vamos dizer assim, do COF por enquanto, que é o que por enquanto a gente está conseguindo trazer para vocês, e por trás de ahn, todas as nossas reflexões, todos os nossos, o nosso desenvolvimento, não só no diamante, como no rubi. E eu vi que tem gente dos dois grupos, e eu fico extremamente feliz. Então, eu quero trazer para vocês ela, quero que ela conte um pouquinho de como conseguiu ou de como ela teve a ideia brilhante de trazer e de fazer o Patmos. Então, Tuti, vamos começar pelo começo, né? Que é sempre bom. Começar pelo começo é a melhor parte que tem, né? Então, me conta um pouco como foi a sua infância, a sua adolescência, uma vez que a gente sabe que você teve muitos desafios, mais do que talvez uma pessoa comum, vamos dizer assim. Conta pra gente. Olha, eu tive uma infância que eu acho que foi até comum, assim, uma criança alegre, que correu no mato, correu na estrada de chão. Eu sou do interior, do Rio Grande do Sul, e eu sempre fui essa pessoa que vocês veem hoje aqui, essa imagem. Né? Eu sempre fui molecão, né? Sempre joguei bulica, bolinha de gude na minha terra, Ah, né? obrigado. Por favor, né? Porque temos aqui pessoas de norte a sul, nem todo mundo sabe o que é, mas bolinha de gude acho que todo mundo sabe, né? Bolinha de gude, jogamos taco, já, tudo que uma criança tem para viver no interior, eu vivi. Então, a Tuti vem daí, nasceu lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, né? Uma cidade bem interiorana. E com o passar do tempo, na adolescência, a gente muda para uma outra cidade, né? Maior.
devido a alguns acontecimentos na vida da família, e a gente vai para Caxias do Sul e ali começam as mudanças na minha vida de fato, né? Porque essas mudanças, né? Me assumo homossexual, começo a trilhar um caminho diferente do que a maioria, como tu mesmo disse, né? Vou buscar os meus porquês, as minhas validações, né? E chego até o momento de que eu percebo que é momento de alçar voo na vida, né? E aí eu vim para Santa Catarina, né? Chego aqui. Uau. Calma, calma, sem spoiler por enquanto, calma. Ah, para ir tão longe, perdão. Calma, calma, a gente chega lá, a gente tem tempo hoje, porque hoje é sobre você. Tuti, quantos anos você tinha a primeira vez que você olhou e falou, olha, eu não tenho o mesmo gosto normal, e gente, eu uso essas aspas porque aqui não é uma questão de normal ou não normal, é só uma questão do que a sociedade sempre impôs pra gente. Quantos anos você tinha quando você descobriu o homossexual? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa parte pra gente. Foi, foi punk, digamos assim, mas eu comecei a perceber realmente, de fato, não era a minha vibe, assim, né? Que eu tinha uma vibe diferente, na verdade, quando eu tinha por volta de 16 anos ali, a coisa começou a aflorar mais, assim, a ter mais sentido, né? Uhum. E aos 18 anos eu percebo que não era o que eu queria, digamos, ter um companheiro do meu lado, né? E aos 21 eu realmente assumo para a família, para o mundo, né? E aí eu Uhum. sigo essa jornada com uma carreira, digamos assim, acompanhada de outra pessoa do mesmo sexo, né? Então, ali, dali para frente, tudo muda. Tudo, completamente tudo muda. Conta um pouco. O que você É, quiser contar, tá? O que você quiser contar, a gente está pronto para ouvir. Mas eu acho que assim, tem muita gente, apesar de algumas pessoas já te conhecerem um pouco melhor, hoje o coffee ainda é para os grupos, talvez tenha pessoas que estejam passando por isso, talvez tenham pessoas que tenham filhos, algum parente, que também estejam passando por isso, que a pessoa percebeu que ela não tem o gosto que todo mundo tem, mas não sabe como falar, ou não sabe como assumir, ou se assume, ou se é verdade, ou se eu não sou primeiro, que questionamentos que vieram na sua cabeça quando você começou a perceber que você não queria um homem do seu lado e sim talvez uma mulher, né? Porque acho que questionamento que veio primeiro? Se eu sou normal, se eu não a sou primeira normal. coisa que surgiu na minha cabeça foi o seguinte: por que eu sou assim? É a primeira questão que apareceu na minha cabeça. Por que eu sou assim? Por Uhum, que eu tenho que ser diferente de todo mundo que eu conhecia? Eu não conhecia nenhuma pessoa que fosse assumida assim, que tivesse um vínculo, né? Até porque eu venho de uma família que é bem rígida quanto a isso na época, né? Tinham crenças limitantes e etc que faziam com que que eles não entendessem o que podia ser uma coisa assim, né? Era julgado e tudo, então assim, como é que eu vou pensar numa coisa dessas? Eu tenho que ser igual a eles, né? Eu tenho que seguir o mesmo caminho que eles. E em um determinado momento eu disse, não, eu quero experimentar. Como é que eu vou saber se eu quero uma coisa se eu não experimentar isso? Então eu já tinha tido namorados, homens, e eu disse, não, não é, realmente não é, eu vou em busca daquilo que eu quero. A minha irmã mais nova foi a primeira a saber, a primeira a uhum, entender, né? Até porque a gente ia para a festa junto, e ela começou a perceber que não era a minha vibe, né? Até porque eu sou molecão assim desde menino, desde criança mesmo, desde de pequenininho. E aí o que que acontece? Eu chegou um tanto que eu disse, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso preparar eles para que eles entendam que eu sou assim e que eu não vou mudar a personalidade que eu tenho, eu não vou deixar de ser a pessoa que eles amam por causa disso, eu não vou me tornar uma pessoa diferente na sociedade, nem nada, então eu acho que tem a possibilidade deles entenderem. Comecei a preparar, comecei a dar ênfase a algumas coisas que passavam na televisão, muito poucas na época, mas que passavam na televisão. Comecei a falar sobre o assunto dentro de casa. E em dado momento, quando aconteceu, na verdade foi até uma namorada que chegou e disse para minha mãe que a gente não era só amiga.
No primeiro momento, quando eu cheguei, que eu entrei na porta, que eu vi ela, eu vi a minha mãe, a expressão da minha mãe, eu digo, nossa, agora aconteceu, agora vamos assumir o negócio aí. E realmente sentei, conversei com a minha mãe, a primeira reação dela, ouvindo de mim aquilo, foi óbvio, a frase, eu não criei filho para isso, né? E na sequência, eu olhei para ela e disse, mas desde que a senhora está entendendo isso, eu mudei alguma coisa? E ela, não, então, qual é o motivo de você achar? E eu acho que ela refletiu e foi muito rápido, assim. Ela já levantou dali e ela fez algo que ela fazia muito pouco na época. Ela me abraçou e disse que não mudaria nada. Que bom. Então, realmente, lógico, eu sei que ela levou o tempo dela, mas... E na sequência veio o restante da família. Tive alguns mais difíceis, outros mais fáceis na aceitação. Mas hoje, dentro da família, eu sou uma pessoa admirada. Tanto pelos tios, como pelos primos, com todo mundo, ele tem um ótimo acesso. Tanto que eles estavam na nossa live, no TikTok, Legal. e, e apoiaram. Então, eu acho que fica bem claro de que o tempo deixou as coisas muito bem alinhadas. E é isso aí, a Perfeito. gente está aí. Perfeito. Perfeito. Bom, família, né, é o primeiro vínculo que a gente tem, um dos mais, ou mais importante, né, independente de como você foi criado, de como seus pais reagem, enfim, né, não necessariamente com uma coisa tão diferente, né, e no resto, vamos dizer assim, nos outros lugares, você falou que com 21 você realmente assumiu, e a parte, por exemplo, dos seus amigos, provavelmente que sabiam antes, né, porque a gente normalmente confia nos amigos, trabalho, faculdade, esse outro círculo um pouco mais afastado, como é que foi? Como é que foi isso para Tuti naquela época? Assim, eu acho que a gente meio que se liga a pessoas que têm o mesmo, a mesma energia, né? Uhum, Então, eu não tive essa dificuldade na época, porque os meus amigos, quando eu decidi que eu assumiria, automaticamente o vínculo começou a crescer com pessoas que eram do meio. Entendo que eles tinham uma visão diferente, por quê? Porque eles tiveram mais dificuldade com a família do que eu tive. Então, uhum, na verdade, me tornava uma pessoa que apoiava eles e levava eles para dentro da minha casa para entender que a minha família podia agia diferente diante da forma como eu me postava para eles. Então, eu acho que foi um apoio que começou ali já para que houvesse esse entendimento. E foi bem na época que eu estava na faculdade. Eu estava terminando a faculdade, a primeira faculdade. Então, isso mesmo que eu era líder estudantil, então tinha algumas coisas que me ajudavam a me manter, digamos assim, com a minha postura sem ter um grande impacto, assim, enquanto as pessoas conviviam comigo, né? Acho que foi uhum. mais um apoio, na verdade, do que eu ser apoiado, né? E deu Bom, certo, e deu certo, deu certo. A gente tá aí, né? Deu certo. E daí lá para cá sempre foi assim, eu sempre convivi no meio de pessoas assim. A grande dificuldade de viver, assim, na verdade, é a sociedade. uhum. E até a forma como se pinta hoje, de que não há preconceito, não há julgamento. Ah, sim. Quem vive esse mundo sabe que há. E pode falar, desculpa, Fabi. Não, fica tranquila. A gente sabe, né? Então, assim, todo mundo hoje quer ser o politicamente correto, então, eu não tenho preconceito, eu não sei o quê. Me conta uma situação, vamos contar um pouquinho daquela época, né? Que te marcou muito por você, ou talvez uma pessoa que te marcou no sentido de, não, eu nunca não tenho preconceito e você percebeu veladamente, porque isso é uma das coisas que acontece muito aqui no Brasil, o preconceito é todo velado. Então as pessoas têm, mas não falam que tem, então não, eu aceito, né? Aceito do jeito que é, tal. Conta uma situação que te marcou, uma pessoa que te marcou em relação a isso. Olha, eu sofri muito, até porque assim, ó, o meu trabalho ele sempre foi no meio muito masculino.
Uhum. Então, eu sofri isso desde o princípio. Se eu sinalizar assim, eu tive uma situação no preconceito muito grave, são vários, mas assim, e até ele, o que mais marcou realmente, ele é até um pouco recente, tá? Por incrível que pareça. Uhum. Na época na época de mais jovem, entre 21 até os 35 anos, eu acho que eu tive menos preconceito do que eu tive depois dos 35, e hoje eu tenho 47. Então, você Uhum. vê que é bem recente a situação, e realmente isso me levou até a tomar uma atitude mais forte em cima, a levar isso para o judiciário, porque realmente foi uma situação muito incômoda, e já eu de cabelo branco ter que passar por aquilo, para mim foi muito, muito impactante, né? Houve um preconceito bem. Eu trabalho com transporte, tá, gente? E um motorista resolveu mostrar uma face que talvez eu mesmo não tivesse visto de tão perto, né? Então, com gestos muito fortes, assim, palavras muito fortes, né? E Uhum. eu acho que foi o maior caso, assim. Mas as dificuldades, ela vem do dia a dia, tá, Fabi? A gente passa situações todos os dias, desde o momento que você entra no supermercado, ah, desde um momento que você precisa usar um banheiro. É Uhum. uma situação que eu sempre gosto de pontuar muito e que até eu vi em uma palestra um tempo atrás e nem sabia que era usado como isso nas palestras, né? E foi usado como exemplo isso e me chamou muita atenção essa situação, assim, como é que eu vou no banheiro, Luca? Qual é o banheiro que eu vou entrar? É, gente, é interessante, né? Como eu conheço a Tuti já faz um tempo, essa fala dela específica é uma fala que ela sempre traz quando a gente está falando sobre homossexualidade, aparência, tem várias coisas, né, que a gente que é normal ou que, né, eu sempre procuro usar esse termo para ficar um pouco mais fácil e didático, mas todo mundo tem uma frase, né? Olhando de perto, ninguém é normal, e eu concordo plenamente. Não é uma questão de sexualidade, crença, cor, altura, gordo, magro, não é nada disso. Mas isso é uma coisa que ela traz muito. E é muito interessante como quem não vive essa realidade não se liga das pequenas coisas, que é o que ela está falando. São as pequenas coisas. Talvez não sejam as grandes coisas, porque as grandes coisas já tá tão, todo mundo já está tão acostumado que talvez já nem faça tanto, já nem machuque tanto. Mas aquelas pequenas coisas, uma pessoa, por exemplo, você falando, né, desse motorista, uma pessoa que você nunca pensou que fosse fazer isso, até por uma questão de hierarquia, até por uma questão, né, algumas outras questões, e é bem assim, é bem isso mesmo. E aí, então, ó, gente, olha essa pessoa, 47 anos, você falou que você fez a primeira faculdade. Conta um pouquinho dos seus estudos para a gente fazer uma reunião das coisas aqui. Você fez faculdade do quê? Quantas faculdades? Pós-graduação? Conta um pouquinho do seu currículo. Eu trabalho há 23 anos com logística, né? E eu comecei a primeira faculdade aos 19 anos, que eu fiz faculdade de administração. Na época da rebeldia, depois eu não cheguei a colar grau, mas eu terminei o curso. E isso meio que me rebelou na época, foi uma das coisas que me rebelou, digamos assim, a rebelde sem causa, né? Vinha fazer isso muito depois, colar o grau muito depois. Mas eu terminei a faculdade de administração, com ênfase em comércio exterior, eu nem sabia o que era comércio exterior, né? Mas eu fui fazer. E depois disso, eu fiz a faculdade de logística, fiz faculdade de gestão comercial e, por fim, fiz pós-graduação em processos e qualidade total. Eu tenho uma lista extensa aí de estudo, fora cursos paralelos, né? Eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, né? E agora estou fazendo psicanálise, acredito. Uau! É surpresa para vocês. Eu ia até contar para o pessoal do desenvolvimento ontem, pessoal que já está no diamante ali, que está fazendo, que a gente está executando Patmos com eles, né?
Ia Uhum. contar para eles ontem, eu disse, não, vou contar no COF. Eu Muito. Olha lá. comecei a fazer o curso, a dar andamento nisso, porque eu sinto a necessidade que, como eu quero ajudar as pessoas, eu tenho que ter alguns conhecimentos a mais, não só a minha experiência, não só os cursos que eu fiz paralelos a outras situações, né? Preciso ter um embasamento, preciso de uma carteirinha. É, né? Aqui nesse mundo, a gente precisa de um papel que fala que a gente sabe o que muita gente nem viu na faculdade, né? Então tá tudo bem, né? Alguém que Exatamente. nem viu o que a gente fez, dá um papel e fala, tá, ó, você já sabe as coisas. Tá tudo bem. Mas vamos lá, né? É isso Então, aí. ó, gente, olha que interessante, né? A Tuti tá contando, agora ela tá na área da psicanálise e tudo, mas ela sempre foi uma pessoa muito racional, né? Então, administração, gestão comercial, Comex, tudo umas coisas mais racionais. A gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar lá, vocês vão entender. Presta atenção. E eu sei que a galera aqui está comentando, então quem quiser fazer pergunta para a Tuti, pode fazer. No final eu vou pegar algumas perguntas, vou perguntar para ela, óbvio, né? E a gente vai bater um papinho em relação a isso. E aí, me conta, eu sei que nesse meio tempo, depois das Rebeldes Sem Causa, você deu uma fugidinha do Brasil, é isso? O que aconteceu? Conta pra gente. Então, apesar de tudo isso, de eu ter uma carreira muito sólida dentro de logística, quando eu comecei, de fato, a pensar no que eu ia fazer da minha vida, surgiu uma oportunidade. Eu já morava aqui em Santa Catarina e eu trabalhava na rádio, em uma rádio aqui. E eu estava passeando na praia e conheci uma pessoa, e essa pessoa não era brasileira, e papo vai, e acabei encontrando ele todos os dias quando eu ia caminhar, eu encontrava ele, porque ele também estava caminhando. E surgiu a oportunidade, ele me disse o seguinte, se um dia tu quiser morar fora, tá aqui o meu cartão, me liga, e na hora você vai ser... Eu nunca vou esquecer da frase dele, que eu acho que foi a primeira vez um reconhecimento na minha vida. Ele disse, você é boa demais para estar aqui. Não era estar aqui no Brasil, era estar trabalhando daquela forma, que eu tinha uma outra expectativa, e na época, apesar de ser uma região aqui de portuária e tudo, havia uma dificuldade para entrar no mercado, porque aqui é muito bairrista. Então, havia uma dificuldade muito grande para entrar no mercado. Então, eu estava, digamos assim, como se diz no Rio Grande, eu estava pelejando. Uhum. Então, vamos para cima, pensei comigo, né? E um dia aconteceram algumas coisas na minha vida, e eu decidi ir. E na época eu tinha uma moto, o que eu fiz? Eu vendi a moto, peguei um avião com uma nota de R$ 1. Uau! Nunca vou esquecer aquilo, porque eu queria tomar um café em São Paulo, não deu, o café estava R$ 1,50. Olha lá, gente. São Paulo sendo São Paulo. Quantos anos você tava? Eu tinha Quantos anos você tinha? 25, 26, 26. Então, E foi pra onde? eu fui para a Suíça. Fiquei dois Opa! anos, entre indas e vindas, 2 anos eu fiquei lá. Então, na verdade, foi uma fuga, né? Foi a primeira vez que eu fugi do que eu tinha, do meu propósito de vida, né? E Uhum. eu acabei deslizando, eu digo, não, não vou fazer isso não, não vou cuidar de ninguém não, não vou ajudar ninguém não, vou cuidar da minha vida. Mas era uma cultura, né? Você tinha que trabalhar muito, você tinha que fazer muito e ter muito pouco. Então, se eu Uhum. parasse para cuidar das pessoas, eu entendia que o quê? Eu vou morrer de fome. Então, isso há 20 anos atrás, 21, 22 anos, como é que eu ia fazer aquilo? Com todo o conhecimento que eu tinha, com todo o estudo técnico que eu tinha, na área que eu tinha e tudo, mas a oportunidade através da rádio, talvez eu não entendi na época. Por que é Uhum. que eu fui parar numa rádio? Por que é que eu fui trabalhar? Por que é que foram me buscar no Rio Grande do Sul para trabalhar numa rádio? Pois é. Então, e eu não entendi. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, tipo, vou embora, oportunidade de morar fora, morar na Suíça, vou embora, né?
E fui. Sim. E aí a minha vida se transformou realmente, né? Entre altos e baixos na época, mas foi uma alavancagem, querendo ou não, e eu fui para lá e acabei trabalhando no quê? Transporte. Então, a experiência de lá abriu as portas aqui, né? Perfeito. Agora, uma pergunta que provavelmente as pessoas se questionam, e já que você está trazendo essa sua história, quando que você percebeu que foi uma fuga? Lá, 20 anos atrás? Ou agora? Não, eu percebi agora, quando veio muito mais forte, né? Agora eu não tive opção a não ser entender qual era o meu propósito e realmente seguir ele. Não tive opção de que maneira, gente. Não é uma maneira obrigatória, mas sim uma maneira de dizer assim: chegou a minha hora de cumprir o meu papel diante de tudo que. Diante da vida, né? Uhum, Então, e tudo isso hoje, lógico, eu fiz um estudo muito amplo de mim mesmo, me afundei para dentro de mim mesmo, uhum. e na dor, e aí o que que acontece? Você acaba discutindo descobertas que você nem imagina que faz. E aí é que eu entendi. Aí foi fazer um estudo de mim mesma, realmente, eu fiz gente, eu usei muita técnica, eu usei muitas coisas, muitas ferramentas, muito estudo, e eu entendi que ah, eu tinha a oportunidade de apoiar muita gente, de ajudar muitas pessoas e ter o apoio de muitas pessoas para fazer isso. E como você sabe, Fabi, isso Uhum. veio veio de uma questão, a questão do banheiro. Esse, você abriu um grupo de uma outra mentoria que a gente tinha para a gente não se separar, eu, Uhum. você e mais algumas pessoas. E naquele grupo eu questionei, tá, gente, e aí, qual é o fundamento dessa mentoria? Como é que eu vou participar de algo quando eu chegar lá? Qual é o banheiro que eu vou usar? É E verdade. havia uma discussão no meio do grupo naquele momento, todo mundo debatendo como seria aquele evento, e eu disse assim, tudo bem, gente, eu vou com vocês, e aí, qual é o banheiro que eu vou usar? E houve um silêncio dentro do grupo. Como assim, qual é o banheiro? Eu disse, sim. Qual é o banheiro que eu uso? Como é que eu vou num evento desses? Se Uhum. eu entrar no banheiro das mulheres, até elas entenderem que eu sou uma mulher, que eu me sinto uma mulher, eu quero ser uma mulher, apesar da forma como eu me visto, como eu corto meu cabelo, meu timbre de voz, eu sou uma mulher e eu gosto de ser assim. Eu me amo assim, realmente, gente, eu me amo desta forma. Talvez por ser um pouco diferente dos demais da sociedade, que hoje até se tornou uma coisa meio comum, mas mesmo assim, gente, há dificuldades. E aí eu disse, como é que eu entro dentro do banheiro feminino e até aquelas pessoas, até eu me identificar como mulher, até aquelas pessoas, eu já constrangi as pessoas. E depois que as meninas entenderem, elas vão se sentir constrangidas por não terem percebido, porque elas não estão preparadas para isso. Então, como é que eu entro num banheiro masculino? Num banheiro masculino. Se eu entrar no banheiro masculino, todo mundo sabe como é um banheiro masculino. Os meninos, eles têm algumas restrições, mas nem tanto. E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou chegar lá e vou ver se eu gostasse daquilo, né? Eu era diferente, digamos assim, né? Vamos fazer uma brincadeira retórica aqui, não me perdoem, pessoal. Sim. Mas se eu gostasse daquilo, né? Eu estaria, obviamente, me vestindo diferente, de uma forma diferente, enfim, né? Então, fica a pergunta, qual é o banheiro que eu usaria? Porque eu, quando viajo, hoje, gente, isso há muitos anos já, tá? Pelo menos uns 20 anos. O que que eu faço? Eu procuro lugares onde tenha banheiro de deficiente físico separado dos outros, para mim poder usar. E mesmo assim, gente, quando sai do banheiro, as pessoas te olham. Quem tiver no corredor passando, elas olham, daí elas procuram a deficiência da pessoa. Né? Em Antes alguns você. momentos, eu cheguei a dizer para algumas pessoas, a minha deficiência é mental, de não conseguir entender qual é o banheiro que eu uso.
Olha, gente, quero só trazer isso para vocês, porque eu era uma das pessoas que estava nesse grupo, né? E quando a Tuti trouxe isso, como é a mentalidade de quem não vive uma realidade dessa, né? Porque o evento, eu trouxe, gente, vamos no evento X da mentoria que a gente fazia junto, tal, não sei o quê, e vamos, tal, não sei o quê. E a Tuti veio com essa pergunta, que banheiro que usou? Imagina a minha cara olhando pro celular com essa pergunta dela, tipo, tá doida? Tá pensando o quê? Tá louca? E aí, quando ela falou, o que eu respondi pra ela? Eu entro no banheiro comigo, eu vou eu e você. Não é uma coisa simples. Não, não é uma coisa simples. Quando você. Então, hoje eu tenho um outro pensamento em relação a isso, justamente por essa questão que a Tuti trouxe, eu nunca parei para pensar. Né? Conheço outras pessoas que são homossexuais, mas nunca ninguém me trouxe essa questão tão profunda. E, gente, não é uma questão, não é a pergunta que ela fez. E sim, a gente tem muitos ainda que estão aqui, mas a gente era um grupo que a gente se sentia, a gente tinha uma conexão tão grande que quando um não estava bem, o pessoal do grupo todo punha, não tô legal hoje, não tô legal hoje. Quando um estava voando, fazendo, acontecendo, todo mundo estava a mesma coisa. Então, quando ela começou a colocar essas coisas, eu senti, falei, gente, isso não é uma questão superficial, tá? E tem mais coisa aí dentro. E aí foi onde a gente começou a questionar o quanto a gente tem que estar em certos padrões para poder até fazer parte de uma mentoria. E aí, brilhantemente, a Tuti teve um insight, ou uma epifania, como as pessoas quiserem. E aí, Tuti, conta um pouquinho por que desse assunto, o que veio, como que você começou a pensar, o que fez o clique, porque a gente sabe que o clique, gente, clique, virar chave, todas essas expressões que a gente escuta por aí na internet, as pessoas acham que virar chave é você fazer assim, né? Não, virar chave é só assim no carro. Porque na nossa cabeça a chave ela vai virando. Aí o dia que liga, parece que virou a chave naquele dia, mas não é assim, Isso aí. tá? Então conta pra gente como foi esse processo da virada de chave, esse processo da epifania, para você trazer o que hoje é o nosso Patmos. Começa tudo naquele dia do banheiro e onde os demais, o pessoal do grupo começa, não, bate o pé que a gente apoia, bate o pé que a gente apoia, bate o pé que a gente apoia. E aí eu comecei, até tive umas situações assim que eu me impus, mas diante daquela mentoria, mas eu disse assim, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. O que eu realmente quero com isso? Qual é o meu chamado real? Qual é meu posicionamento? Eu quero apoiar as pessoas de fato. É isso que eu quero. Eu quero dar o auxílio de todo esse meu desenvolvimento, do meu despertar e tudo nesses últimos meses, que foi muito rápido, gente. Coisa que as pessoas levam anos a acontecer em meses comigo. E se foi me dado essa oportunidade, então tem algo mais. E aí eu comecei a cavar em mim qual era a profundidade desse ajudar as pessoas, né? Apoiar as pessoas. E então, eu faço meditação, tá, gente? E durante as minhas meditações, o que acontece? Eu descubro que eu quero criar um lugar onde as pessoas se sintam seguras, livres de julgamento de fato, independente da sua sexualidade, cor, raça, não importa. Eu só quero que elas se sintam vivas lá dentro. Que elas se sintam apoiadas, que elas se sintam bem, que elas se sintam, acima de tudo, amadas de verdade. Não é um lugar, o Patmos não é um lugar onde a gente solta as pessoas no mundo, cada um que está ali dentro tem a oportunidade, dentro do seu livre-arbítrio, de se aproximar da gente, dos mentores,
e até mesmo de outros construtores que estão ali dentro, por isso a gente chama de construtores, né? Porque estão construindo a vida, né? E mesmo que pareça, às vezes, eu tenho 50 anos, o que que eu vou construir na minha vida? Você tem pelo menos mais 50, vamos lá. É só você fazer com que o seu livre-arbítrio te mostre esse caminho. Então, o que na realidade, aonde foi a decisão, foi essa. Eu quero um lugar seguro, um lugar livre de julgamentos, livre de preconceito, onde a gente possa transmitir todo o conhecimento que tem, cada um na sua área, e onde a gente possa, de fato, abraçar as pessoas. Que cada um tenha seu guardião, onde possa, saiba que pode sentar, botar o braço do lado e dizer assim, eu estou aqui. É isso que a gente está construindo, é isso que a gente... É um novo momento na vida de cada um que está tendo a oportunidade ali dentro de se transformar e transformar outras vidas. E foi aí que a gente decidiu. Estamos aqui, né? Estamos Muito aqui. feliz, muito feliz. Sem Suíça agora, né? Agora, eu até quero voltar para lá, mas que nós vamos todos juntos, né? Né? Então vai ser uma fuga, né? Vai ser uma expansão, que é bem diferente. Exatamente, exatamente. Mas aquela foi uma grande fuga. Realmente foi a primeira fuga. Eu ainda fugi mais uma vez, mas a gente chega lá. Pode contar. Fugiu mais uma vez? Conta qual foi a segunda vez que você fugiu. Quando eu voltei da Suíça, quando eu decidi que eu ficaria aqui, que eu voltaria para o Brasil, eu voltei por quê? Porque foi descoberta uma doença, descoberta, não sei se a gente pode usar esse termo, mas enfim. A minha mãe foi descoberto Parkinson. A minha mãe teria Parkinson. Então, eu disse, naquela época, muita ignorância da minha parte, ou de qualquer parte, né? E eu decidi que eu voltaria para o Brasil para ficar com ela, para aproveitar o que eu pudesse aproveitar, né? Até porque eu tinha uma experiência lá da mãe de uma conhecida, de uma amiga que estava com Parkinson, né? E a gente ia no final de semana visitar ela na casa de repouso, e eu comecei a ver aquilo, eu disse, eu tenho que voltar para casa. Eu vou voltar para casa. E eu voltei por isso, inicialmente. Voltei para ficar com a minha mãe, que na verdade eu não fiquei. Eu fiquei em Balneário Camboriú e ela continuava morando em Caxias do Sul. Então, quer dizer, eu não fiquei, né? Mas inconscientemente vou voltar para o Brasil, porque eu vou ficar com a minha mãe. Depois acabei indo morar de novo em Caxias, morei durante mais 3 anos lá, porque eu fui trabalhar lá e é onde realmente começa a minha carreira dentro da logística. Começou por lá, depois eu voltei para cá de novo, para trabalhar aqui. Mas o lugar era aqui. E o que que acontece? Aconteceu algumas coisas na minha vida, algumas resistências da vida muito fortes, eu acabei caindo, não fechei meus ciclos, e acabei caindo fortemente. E o que que era? Era o chamado de novo. Hoje eu sei que era o chamado. Aconteceram situações dentro da minha própria casa, eu já casada na época, e aconteceram algumas coisas e eu não entendi que aquilo era o meu chamado. Então, o que que foi? De novo, eu pulei a fase. E aí, dessa vez, quando houve a queda realmente, daí eu consegui entender, ficou claro para mim, dizer, ou você vai e faz, ou você vai continuar caindo. Então, estamos aqui. A fugitiva chegou. A fugitiva voltou, parou de fugir, né? Tuti, você descobriu as suas fugas depois de alguns anos. Mas se pudesse falar, porque vira e mexe a gente está fugindo, né? Porque o nosso chamado, o nosso propósito, não é o caminho mais fácil, pelo menos não no começo, né? A gente pensa que é o caminho mais difícil, é o caminho que a gente tem que pelejar mais. Talvez no começo sim seja, mas depois a coisa flui. Se você pudesse dar uma dica para quem está pensando, eu estou fugindo, eu estou no meu propósito, o que você falaria para a pessoa olhar do que está acontecendo agora, para ela saber se ela está no caminho certo ou se ela está fugindo do chamado dela? Seu coração fala. Ouça aí. É o coração, gente.
É aquilo que pulsa dentro do teu coração. Não tem erro. Porque a partir do momento que você diz sim, eu vou fazer, eu vou buscar isso, o teu coração grita de alegria. E todas as vezes, com todas as dificuldades que você possa enfrentar, todas as vezes que você está no caminho, o seu coração grita de alegria. É algo inexplicável, é difícil de mensurar como as coisas, como o mecanismo acontece. Não é nem a, não é nem a sensação. A sensação que você tem é euforia cada vez que você vê que você dá um passo em direção ao teu propósito. E essa alegria, essa felicidade, esse amor que você sente por aquilo, por você, porque cada passo que você dá na direção certa, cada passo que, como no meu caso, cada passo que eu vejo alguém chegando e eu sei o que a gente vai poder oportunizar para essa pessoa, qual é a oportunidade que a gente vai poder dar para essa pessoa, realmente o coração se enche de alegria, de verdade, gente. É uma coisa assim, ó, que não... Só sentindo. Quando você tem a noção, tem na tua razão, que você está dentro da tua razão, que você tem um propósito, teu propósito é aquele, cada vez que há um movimento em direção a ele, o teu coração explode, gente. É impressionante, assim, a força que você sente vinda de dentro de você e a alegria, o amor que você transmite, mesmo sem ter as percepções de que é um amor. É algo surreal que só sentindo mesmo, porque não dá para mensurar mesmo, de fato, como é que é a sensação, mas é muito bom. Posso garantir para vocês que do lado de cá a vista é bem melhor. Gente, lembra que eu falei para vocês, guarda essa informação? Falando de uma pessoa extremamente racional. E hoje ela vem falar para você que você precisa sentir. Então, é isso. Uma das coisas que eu quero que vocês pensem é exatamente isso. Você é muito racional? Ah, eu não consigo sentir, eu não consigo. Consegue. É uma questão de você olhar para dentro de você. Não é fácil, porque muitas vezes a gente olha para dentro da gente e a gente está fora de qualquer tipo de padrão, né? Então, você quer fazer uma coisa que, quando você olha para os lados, as pessoas vão falar: mas você é doida? O que que é isso? Não tem nada a ver com você. Ou, nossa, mas você nunca fez isso antes. E N outras respostas, outras desculpas que as pessoas querem que você dê para você não fazer o que você veio fazer. Então, por mais que as coisas estejam difíceis, realmente o nosso coração ele pulsa, ele grita, ele fala: "É isso mesmo. Você tropeçou, cara, mas relaxa, você vai levantar." Porque nenhum caminho, por mais que você esteja no seu propósito, nenhum caminho é linear assim. Não vai, não é, né? O caminho é cheio de altos e baixos, até porque senão a vida não teria graça. Então, o que eu quero, isso é uma das coisas que eu quero trazer para vocês, deixar para vocês de reflexão. Calma, a gente ainda não está terminando. Mas eu quero deixar para vocês de reflexão sobre isso. Sim, nós conseguimos mudar. A primeira coisa, e eu acho que a única coisa que tem que acontecer, eu não gosto de usar tem que, porque nada é obrigado, é você querer. E o caminho, é o que eu falo, o caminho, gente, é que nem, eu sempre uso a metáfora da tatuagem. Então, quando você faz uma tatuagem, quem tem sabe, quando você faz uma tatuagem, dói. Mas quando você olha aquela tatuagem que você acabou de fazer, cara, é uma sensação que você esquece toda a dor que você passou, você fala: nossa, além do desenho estar lindo, porque é o momento mais lindo da tatuagem é quando ela acaba de ser feita, você ainda, eu sou uma pessoa sensível à dor, então eu superei mais um desafio, que foi aguentar a dor para ter um resultado que eu estava querendo. Então, isso é muito importante, tá? Essa é a reflexão. Só que, como eu falei para vocês, lá na chamada e aqui no começo, hoje a gente tem uma grande novidade. A gente quase não falou o nome Patmos, porque a gente está trazendo exatamente a novidade. E eu quero que a Tuti traga essa novidade. O Patmos, ele fez o que ele tinha que fazer, e a partir de hoje ele está sendo renovado,
transformado, transmutado. E aí, Tuti, conta um pouquinho pra gente se e por quê. Se não, né? O que você quiser compartilhar desse nosso novo projeto. Traz aqui pro pessoal, para todo mundo entender, para ser apresentado formalmente o lançamento hoje, 20 de novembro de 2024. A gente começa uma nova fase, uma nova era, digamos assim, porque é o que a gente está buscando, uma era. E o Patmos hoje passa a ser vórtice. O vórtice ele vem com muita força, assim como um vórtice de furacão realmente, para trazer para vocês uma imensa oportunidade de desenvolvimento pessoal. E dentro dessa oportunidade a gente vai proporcionar para vocês todas as ferramentas que eu tive a oportunidade de usar para o meu desenvolvimento pessoal e chegar hoje no nível de conhecimento pessoal que eu tenho. E vocês vão ter toda esse aparato a favor de vocês. Alguns já estão até usando, já estão trabalhando isso comigo há alguns dias. E o vórtice ele vem firme e forte para fazer a diferença dentro. E é isso. Agora eu me Gente, vocês viram emocionei. Agora que isso? vai lá que não... vai que é contigo que eu realmente me emocionei. Gente, esse é o nosso novo projeto, Vórtice, porque quando você entra nesse vórtice, você só sai como um diamante lapidado. Você pode entrar do jeito que for, do jeito que você tiver. Você pode entrar como um topázio, você pode entrar como um rubi, você vai se lapidar como um diamante e no fim da estrada você vai caminhar sobre uma estrada de ouro. Esses são os 4 estágios do nosso vórtice. E o vórtice ele está aqui para apoiar você nas 3 principais áreas da sua vida: relacionamento, financeiro, saúde. Relacionamento, não só um relacionamento amoroso, de homem mulher, mulher mulher, homem homem. Também relacionamento com família, relacionamento com amigos, relacionamento com trabalho, relacionamento com qualquer ser vivo. E aqui a gente está falando também não só de seres humanos, de pets, de plantas, de todos os seres vivos aqui no nosso planeta. Então a gente precisa, o ser humano é um ser relacional, precisamos ter relacionamentos. E aqui a gente traz a principal premissa de um relacionamento saudável. Seja você a mudança que você quer ver no outro. Quando falamos de financeiro, estamos num planeta em que o financeiro é muito importante, sim. Muita gente fala que dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro não é honesto. Gente, não é isso. Sim, temos que ter dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro traz segurança, dinheiro realiza sonhos e dinheiro permite você ajudar as pessoas nesta ordem: segurança, sonhos e solidariedade. E por último, e não menos importante, a gente vai falar sobre saúde. Saúde não é você ser um rato de academia se você não gosta. Saúde é você cuidar da sua saúde física, emocional,
mental e espiritual. Espiritual não é religião, espiritual somos nós. Nós, seres humanos, somos 4 corpos, esses que eu acabei de falar: físico, mental, emocional e espiritual. E esses corpos, o corpo físico nada mais é do que o corpo que expressa como está o nosso mental, o nosso emocional e o nosso espiritual. E nós todos, dentro dessa tribo, dentro dessa comunidade, somos construtores. Porque por mais que nós ajudemos aos outros, nós estamos construindo a nossa vida. E a gente só consegue ajudar os outros quando a gente transborda. Então, para a gente transbordar, a gente não precisa ser perfeito. A gente precisa estar construindo e enchendo o nosso copinho, potinho, ou como você quiser chamar. E quando ele transborda, a gente consegue trazer mais felicidade, alegria, mais conhecimento para as outras pessoas. O vórtice é só isso. Resumi bem? Ótimo, perfeito. Maravilhosa como sempre. Vou fazer o comentário aqui da Ilza, sobre o comentário da Ilza. Uhum. Eu acho que assim, ó, hoje está mais fácil para as famílias realmente para ter esse apoio, Ilza, e é muito bonito da tua parte ter essa aceitação e estar apoiando eles nesse momento. Os jovens hoje eles têm mais facilidade realmente de se expor, porque foi aberta essas janelas e a proteção sobre eles nesse momento é muito importante para que eles realmente definam. A gente passa fases quando se descobre dessa maneira, e essas fases são muito doloridas. Então, você ter o apoio, ainda mais quando você é próximo da família, isso é muito bom. Eu fico extremamente feliz por você ter essa visão e ter esse apoio realmente para eles. A questão do menino não ter apoio, isso é uma reflexão, traz ele para o vórtice. Traz ele para o vórtice que ele vai ter o apoio que ele precisa e vai poder se desenvolver. Gente, o vórtice é isso. O diferencial do vórtice é você entender as pessoas. A gente não é jogado num cesto onde todo mundo é considerado, de certa forma, igual e jogado lá e diz assim, faça você mesmo. Então, a gente tem acompanhamento, a gente tem o apoio, e essa questão do filho, do menino não ter, é complexo. Isso a gente pode até conversar um pouco mais no paralelo, porque não merece esse tipo de ação, gente, indiferente de qualquer situação, qualquer coisa. O ser humano, ele precisa ser respeitado e ele precisa ser amado. Essa é a parte mais importante para você. Quando fala de amado, você não precisa passar a mão na cabeça. Você precisa que a pessoa sinta que você está ali, que você tem tudo que ela precisa. Bora lá, minha gente? Bora lá, Célia. Muito obrigada pelos parabéns. Que bom que você está aqui. Bora lá, bora lá. Tem mais Bora, algum vamos para frente. comentário, alguma pergunta? Bora, pessoal, pode comentar com pergunta. É impossível que você não tenha uma pergunta aí. Conta para nós. Gente, deixa eu só trazer uma coisa para vocês. Maravilha, lindo, vibrou alto. Maria Luísa Mangoni. Isso. Luísa, nossa construtora, que também está no Rubi com a gente, no Diamante. E, gente, deixa eu só trazer uma coisa para vocês. Apesar da gente falar muito sobre a comunidade LGBT, sobre a sexualidade, a homossexualidade, enfim, aqui é um lugar para quem não se encaixa nos padrões da família tradicional, ou seja, pai, mãe, filhos. Então, se você não se encaixa nessa família tradicional, aqui é o teu lugar. E aí, eu vou só falar para vocês, eu sou uma pessoa de família tradicional. A minha família hoje é mãe e pets. Eu sou mãe de pet. Futuramente vai ser pai e mãe de pet. Mas hoje é mãe e pet. E hoje, se você é uma pessoa que não tem marido, não tem esposa, porque você está
procurando alguém que vale a pena, muitas vezes você é condenado ou condenada por isso. Se você é uma pessoa que decidiu não ter filhos, você também é condenado por isso. Se você decidiu que você vai gostar de pessoas do mesmo sexo que o seu, você também é condenado por isso. E aqui no Vórtice, nada disso te torna diferente, te torna único, mas nada disso te torna. Não é diferente, né? A palavra certa. Nada disso te exclui ou te desmerece. Nada disso te desmerece, porque aqui todo mundo é único e cada um tem as suas virtudes, seus pontos de melhoria, como qualquer ser humano. Olha o que a Célia colocou. Eu tenho um filho homossexual. Quando ele me contou, eu o acolhi. Mas o pai, na hora, não aceitou, ficou irredutível. Mas com o passar do tempo, ele aceitou e respeita ele. É exatamente isso, Célia. A Tuti trouxe, né? Quando ela contou para a mãe dela, que a mãe dela demorou um tempo para poder aceitar. O importante é a aceitação, né? O acolhimento, esse amor, né? Tem gente que vai ser na hora, tem gente que vai demorar um pouquinho mais. Então, assim, é tudo uma questão de tempo. Aqui no Vórtice a gente acelera, que se as pessoas quiserem entrar, a gente vai acelerar para mostrar para elas que não é a sexualidade ou a crença religiosa ou a cor ou qualquer coisa disso que torna uma pessoa melhor ou pior. E sim, o caráter, né? O caráter dela, ela ser uma pessoa bondosa, ela ser uma pessoa que quer melhorar, ela ser ela ser uma pessoa que quer estar sempre se melhorando. Eu acho que isso vale muito mais do que qualquer tipo de sexualidade, vamos dizer assim. Algo a adicionar, Tuti? Voltando ali, eu acho que a aceitação da família, ela é muito importante, tudo, mas a pessoa ela precisa se amar e se valorizar acima de tudo. O que tu colocou é uma verdade muito grande. A gente precisa transbordar, e para você transbordar, você tem que sair de dentro para fora, né? Então, a partir do momento que você transborda, tudo ao redor fica mais fácil. Tudo ao redor fica mais bonito e tudo ao redor fica muito, muito mais leve. Então, a aceitação Uhum, vem daí também. Então, eu acho que o caminho é por isso aí. perfeito. Eu estou Mais algum? emocionado ainda, gente. Vocês me desculpem, mas esse vídeo realmente me Esse vídeo é lindo, emocionou. gente. Esse Aham. vídeo é lindo. Esse realmente me emocionou. Como eu faço para entrar no Vórtice, Tuti? Ah, eu pensei que tu ia responder, querida. Já Primeiro, falei muito, deixa você falar. Hoje você que é a nossa convidada de honra. primeiro é só procurar para o nosso Almir ali. Começa por ele ali. A gente vai entrar pelo. Começa entrando pelo Topázio, e aí o Almir e a equipe dele aí tem todas as informações de como é que a gente vai proceder o caminho aí com cada pessoa que chegar para a gente. Ah, mas se chegar 30 ao mesmo tempo, gente, a gente dá o suporte às 30 pessoas que chegarem ao mesmo tempo. O importante é estarmos juntos e na caminhada. Então, assim, primeiro passo para entrar no vórtice é chegar pelo Topázio. Pelo grupo Topázio, o Almir, certamente, essa semana vocês já começam a ter algumas coisas aí de como é que a gente chega até ao Topázio, como é que entra ali, quais são os links, tudo direitinho. Eu acho que já vai começar a rolar essa semana aí todas as informações internas para vocês aí. Gente, vocês que estão aqui, como hoje ainda é fechado, né, o coffee, se vocês quiserem convidar pessoas para entrar no Topázio, quem está no Rubi, coloca, quero convidar alguém para entrar, e a gente vai falar para vocês. Quem está no Diamante também, a gente vai falar para vocês. Manda esse link, a pessoa já entra no Topázio. Então, se você conhece alguém, conversa com a pessoa. Olha, eu faço parte de um grupo chamado. Pode falar o nome, eu acho que é interessante, mas a pessoa ainda não vai saber o que que é. Mas as pessoas que estão vendo os seus resultados, estão vendo que você está mudando, aquela que fala assim, nossa, mas você mudou, né? Fala, quero te convidar para entrar, para você conhecer aonde eu estou conseguindo fazer essa mudança. E aí, se a pessoa aceitar, chama lá. Ou chama o Almir no privado, ou
melhor centralizar tudo no Almir. Chama o Almir no privado, que ele manda para vocês como é que vai fazer, manda o link, você compartilha com a pessoa, porque, gente, o vórtice está começando, está andando, começando como vórtice, mas já está andando. É isso aí. Gente, só para vocês saberem, semana que tem mais alguma pergunta? Equipe, semana que vem, o nosso coffee já vai ser aberto para o público. Então, convidem as pessoas. Falem para as pessoas seguir. A gente ainda vai ver como que a gente vai fazer em relação ao Instagram, tudo por conta dos nomes. Mas assim que a gente tiver o link, vai convidando o pessoal para seguir, vai compartilhando nas suas redes sociais as publicações que nós formos colocando, tanto no grupo Diamante quanto no grupo Rubi. E nós estaremos semana que vem falando sobre o primeiro pilar do vórtice, relacionamento. E aí, gente, quem vocês sabem que tem aquele probleminha de relacionamento, fala assim, vem assistir, é de graça. Tia E de Fabi é legal. grátis. Tia Fabi é 0800. legal, não vai dar porrada, imagina, tá? E, gente, não tô aqui para dar porrada, tô aqui só para mostrar o quanto às vezes a gente não consegue ver, assim como a Tuti contou pra gente, que na época ela não conseguia ver as fugas. E tenho certeza que se há 20 anos atrás ela tivesse alguém como o Vórtice, essa equipe, essa tribo maravilhosa que nós estamos criando, se ela tivesse alguém como o Vórtice há 20 anos, talvez hoje o Vórtice tivesse 19,5. Exatamente. Então é isso que Grande a gente verdade. está trazendo. Porque a gente, não só a Tuti, como vários mentores, eu posso falar por mim, e eu sei que vários outros mentores, tanto que estão no diamante, principalmente que estão no diamante, se tivessem tido essa oportunidade há 10, 15, 20 anos atrás, a gente estaria muito mais para frente. Mas a gente foi fazendo, vai, faz, erra, para um pouquinho, descansa um pouquinho, aí a gente continua, e por aí foi. E agora a gente está, não é dando, porque a gente não dá nada que alguém não quer receber. Mas nós estamos aqui para encurtar o caminho, para deixar o caminho um pouco mais rápido. Basta vocês quererem. Fabi, 1 milhão de Eu. obrigados. 1 milhão de gratidão. Eu não gosto de dizer obrigado, você sabe, né? Eu gosto de dizer Sim, gratidão. A gente precisa expressar a gratidão que a gente tem pelo outro e não uma obrigação. Então, eu realmente lhe sou muito grato. Nem sei se a gente tem mais alguma pontuação, mas assim, desde já eu quero te agradecer profundamente por todo esse apoio, agradecer o Almir, agradecer a Luísa, que tem se transformado numa arquiteta maravilhosa. Vocês vão entender, pessoal, com o decorrer do andamento aí, vocês vão entender o que é o construtor, o que é um arquiteto, e a gente... Só gratidão. É isso que eu quero dizer para todos vocês que estão dentro do Vórtice, hoje Vórtice. Gratidão, sendo rubi, sendo diamante, o importante é que vocês entendam que eu tenho uma imensa gratidão por vocês. Estamos aí. lindo, 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 lindo. Gente, eu também quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Tuti, sua presença foi maravilhosa, maravilhinda. Muito, assim, eu acho que foi muito esclarecedor, principalmente para te conhecer um pouco melhor, para as pessoas que às vezes não têm um contato tão direto com você. E estamos começando, mas vamos longe, muito longe. E, gente, o apoio de vocês é importantíssimo, o feedback de vocês é importantíssimo também. E só aqui que a minha equipe me avisou, semana que vem, no de relacionamento, né, o primeiro COF, nós vamos trazer 2 mentores construtores para falar sobre os avanços que essas pessoas estão tendo dentro do Vortex. Então, é legal para quem entrou agora, para quem está no Ruby, para as pessoas que vão entrar. Então, lembra, convida a galera para vir assistir. Combinado? E se não temos mais nenhuma pergunta, mais nenhum comentário, a gente vai ficando Vamos por lá. aqui.
A Isso gente vai aí. ficando por aqui. Quarta-feira que vem, 7 horas da manhã, estaremos aqui com o Premium Coffee. Beleza, pessoal. Obrigado e fique mais uma vez aí com o nosso vórtice para vocês. Ai, ai. Tô sem palavras. Obrigado, gente. Finaliza a Obrigado, live. Fabi.